você quiser. Opa! Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Sempre assim, a gente tá aqui, ó, você que tá chegando aqui agora, a gente sempre é surpreendido com esse momento de que já está no ar, mas Papo Subúrbio é assim, é informal, e a gente hoje tá aqui com uma pessoa que a gente já vai saber quem é pra falar sobre essa importância da comédia, sobre essa importância da formação de uma personalidade suburbana, mas suburbana de um lugar específico subúrbio que eu vou falar. Mas antes de você colar aqui, não esquece de dar o like, salvar, mandar pra geral, ver os últimos vídeos, a gente precisa muito. Sino também? Quer sino? Sino pra mim é coisa de igreja, mas você quer também? Quero. Dá um sino pra ela também, pra Valesca ficar feliz, tá legal? É, Pix também. E da Pix é muito bom, cara. Da Pix, a gente gosta de Pix, né? Gosto. Pix é sempre bom, bem-vindo. E você quiser participar, contribuir, bota no comentário. A gente pode te chamar pra estar colando aqui com a gente, perguntar também, falar com os convidados. E antes da gente começar, só vamos deixar claro que a gente tá com uma parceria nova aí, uma parceria colando com a gente. Quem é que tá com parceria com a gente mesmo, Tom? É isso mesmo, Rafael. Como todo mundo já sabe, a gente tá com uma parceria incrível com a Irada. Essa marca suburbana que faz a gente exibir no peito o orgulho de ser de onde a gente é. E você que tá com a gente aqui no Papo do Subúrbio não vai perder essa oportunidade, né? Entra aqui no QR Code, vai direto pro site da Irada que você, com o cupom Papo de Subúrbio, garante até 15% de desconto na compra no site. Não perca essa oportunidade. Irada, mais que um look, identidade. Calma, pessoal. Tá pensando que a Irada ia mandar camisa só pra mim? Dessa vez ela mandou uma super camisa, sabe pra quem? Pra você, Valesca. Ó, você que é uma professora de mão cheia, não pode perder essa camisa, ó. Aulas. Ela me mandou aulas pra você. Então segura aí. Caraca, falando em parceria já chega na cara, assim. Peraí. Peraí, que eu tenho que abrir. Já é a segunda camisa que chega aqui, nada até agora, né? Vamos ver. Gente, Vamos ver o que veio aí da Irada. aulas. Olha aqui, que lindo. Olha aí, cara. Você não ganhou. Pô, brincadeira, cara. É, A Irada tá chegando junto, ó. Já tivemos aula, já tivemos Irajá. Cara, você que tá assistindo aí, não deixa de colar lá na Irada. E se for lá, cara, lembra de usar o nosso cupom Papo de Subúrbio pra você ganhar desconto, pra gente ficar feliz, com camisa bonita, com desconto, nada melhor. E só tem uma dúvida, pô, qual é a Irada? Qual é, Tom? Cadê a minha? A minha que não chega. Ninguém vai me dar uma camisa não, cara? Pô, eu tô precisando. Aqui eu sou especial. Que isso? Cara, depois de já ver gente ganhando camisa, depois de já ter falado pra você se inscrever, a gente tem que falar da nossa convidada hoje. Eu tenho certeza que você que tá aí quer saber quem é. Tom, quem é que tá com a gente aí hoje? Ela é atriz, roteirista, comediante, flamenguista e mãe. Tudo isso sem perder a piada. Já escreveu pra Netflix, fez novela, stand-up e até dança se deixar. No palco ou no ponto de ônibus, ela observa tudo com um humor afiado. Com vocês, a rainha do fracasso bem-sucedido, Bruna Campelo. Porra, aí. Agora ficou bonito. Depois dessa entrada, Bruna, muito obrigado por você estar aqui, por ter atravessado o Rio de Janeiro para chegar na Ilha do Governador, por ter me esperado uma hora para que eu chegasse até aqui, tá? Ai, imagina, foi um prazer. Vai ser um prazer Nós enorme temos trocar com você, brindar com essa cerveja congelada num frio polar que tá fazendo aqui hoje. Isso, meu cachaça. É cachaça? É água mesmo. É 51. Vodka. Caraca, Bruno, olha só, fiquei surpreso com você. Porque, lendo tua biografia, procurando estudar sobre você, eu descobri que você é professora de dança. Calma, formada em dança. Sou formada em dança. E muito bacana, porque a gente tá gravando agora em maio, dia 20 agora, foi aniversário de Mercedes Batista. Sim. Primeira bailarina negra da história, né, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim. Personalidade fundamental para nossa herança afrodiaspórica. E também foi aniversário de 35 anos do Baile Charme de Madureira. Sim. Madureira que tá em aniversário agora. O programa não tá ao vivo, mas amanhã, que a gente tá gravando hoje, sexta-feira, dia 23, amanhã, sábado, 24 de maio, é aniversário de 412 anos de Madureira. Lugar que tem jongo, que tem charme, que tem funk. Então, eu queria saber da onde veio esse interesse por dança pra gente começar e qual é o link da dança com a comédia. Eu queria começar assim, Bruna. Então, Rafa, o negócio é o seguinte, eu
danço desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe descobriu que tava grávida de mim no palco. Caramba. Né? E minha mãe, por ser coreógrafa, foi uma vida inteira eu participando. Eu não me lembro da minha vida sem a dança, né? Aí eu fiz faculdade de dança. Depois disso, meu corpo começou a pedir um arrego, sabe? Assim, o joelho começou a machucar, a coluna. E então eu resolvi juntar a dança com o teatro. Né, que o teatro já fazia comédia, né? Eu sempre fui pro lado da comédia. E quando eu fazia dança, era muito engraçado isso, porque era uma coisa de dança-teatro, né? A linguagem que minha mãe aborda era dança-teatro. E eu sempre tentava fazer as coisas dramáticas, assim, né? E as pessoas ficavam rindo. E eu ficava, gente, as pessoas não estão entendendo meu potencial. O que tá acontecendo? É um drama isso aqui, né? Aí depois eu exagerava muito, sabe? Eu tinha sempre um tom acima da coisa assim. E as pessoas achavam engraçado. Eu falava, cara, mas eu tô dando tudo de mim aqui. Tá injusto isso. Enfim, aí me aprimorei mais na comédia. Quando eu fiz 22 anos, eu comecei a me aprimorar mais na comédia, fazer um curso com o Bem-vindo Siqueira. Aí depois eu estudei palhaçaria com o Márcio Libá também. Caramba. E fui estudando. O Márcio Libá já veio aqui, né? Já veio. Então, o Márcio é meu mestre, tipo, eu sou apaixonada por ele, assim, acho ele incrível. Enfim, aí comecei a pesquisar também o stand-up comedy, né? Eu fui dupla de humor durante muito tempo, aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu quero... Agora eu preciso caminhar sozinha, né? Aí eu cheguei no stand-up comedy. Mas vamos voltando lá à sua pergunta da dança, né? Então, assim, eu acho que a dança, faz muito parte do meu trabalho até no stand-up comedy, porque eu tenho um humor físico, sabe? Eu gosto de pintar o palco com o meu corpo, assim, sabe? Por mais que o stand-up comedy seja uma linguagem direta, verborrágica e tudo, eu busco sempre pintar aquele quadro preto, né, que é o palco, né, com o meu corpo dando cores, as imagens que eu menciono com a minha fala, assim, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Cara, eu acho muito bacana porque, assim, pelo que você tá me falando da sua trajetória, eu quero até chegar a entender essa herança, né, desse matriarcado que você falou que já dançava na barriga da sua mãe, toda essa relação como vem, se você puder explicar pra gente. Mas a dança, então, te abriu um leque de possibilidades no campo artístico, né? Porque hoje em dia você vai de fazer roteiro, a fazer produção, a preparação de elenco, a atuar, comédia, ou seja, você tem uma gama de possibilidades que começaram, então, pelo que parece, a partir desse viés da dança, né? Sim, a dança foi minha porta de entrada na arte, total. Eu sou oriunda da arte e educação, né? Que eu acho que é muito importante. Eu venho da Companhia de Atores Bailarinos Adolfo Bloch, que é uma companhia que vem da educação pública, onde veio o primeiro curso técnico em dança da América Latina na escola pública, que acontece lá na Mangueira, ali entre Mangueira e São Cristóvão, na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. E eu sou oriunda dali, né? E a partir dali eu me profissionalizei na arte, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a dança, ela foi a minha porta de entrada e ela respira em mim até hoje, por mais que não seja a minha linguagem principal, assim, da arte, né? Eu acho que ela foi... Quando eu fiz a pós-graduação em preparação corporal de atores, né? E mesmo assim levei isso muito mais para preparação só cênica, né? A dança, eu acho que um corpo consciente é um corpo que fala muito melhor. Ele emite uma informação muito melhor. Eu acho que a informação, ela tá do dedinho do pé até o último fio do cabelo. Se você vai emitir com o seu corpo, ele é um veículo narrativo, né, também. Então, eu acho que só soma. Acho que a dança só soma em todos os campos que eu atuo, assim, sabe? Você falou que tinha essa relação com a sua família, com sua mãe. Sua mãe também? Minha mãe é coreógrafa. Coreógrafa também. Caramba, que bacana. Minha mãe é coreógrafa. Essa veia artística é familiar, né? Só da parte da minha mãe. Ah, tá. A parte do meu pai é de esportista. Que, assim, por mais que a dança seja uma linguagem artística, né? Não é uma linguagem dos desportos, né? Ela é uma linguagem artística mesmo. Eu também me simpatizo muito com futebol, com os esportes também. Mas pra trabalhar mesmo, eu fui pra arte, cara. Valesca também dança, né? Muito. Tem que ver que eu danço. Menina, ela arrasa. Cara, eu danço. Mostra pra gente. Melhor não vamos. Pode ser que o público fique assim. Manter o estúdio de pé. Depois eu mostro pra vocês. 3 cervejinhas ela mostra. Agora Porra, então é comigo mesmo. falando em dança, você mora num lugar que tem um centro coreográfico de dança, que é a Tijuca, né? Sim. Você é tijucana raiz, é isso aí? Tijucana raiz. E o que é ser o tijucano raiz? Aí agora eu quero te pegar. É a Tijuca profunda lá do Aldir Blanc, subindo ali, né? Passando da Muda ali, subindo Formiga, Borel. Sim, eu sou da Moraes e Silva ali, né?
É mais Maracanã. Mas eu sou tijucana. Maracanã é Tijuca? Tijuca. Não, porque... Maracanã é Tijuca. Mas o que acontece? Grande Tijuca, né? É a grande Tijuca. A Tijuca que abraça todos. Sim. Mas o que acontece? O tijucano, ele tem uma autoestima muito boa, né? Ótimo. A Tijuca sempre vence, né? E a Tijuca tem aquela coisa, se derrubar o Rebouças, a gente tá de frente pra lagoa. Né? O tijucano tem essa autoestima, né? Os Alpes suíços do um passo da Barra da Tijuca. Lógico. A Barra é da onde, né? Da A Tijuca. Barra é da Tijuca. A Tijuca tem praia, inclusive, né? Então a gente tem essa autoestima. E eu acho que essa autoestima do tijucano leva muito pra vida também, né? Até esteticamente, assim. A gente sabe, sou da Tijuca, pô. Vamos nessa. E por aí vai. Eu não sou de Ipanema, não, eu sou da Tijuca. Eu fico brincando, eu puxei esse gancho, porque eu sei que você usa isso como elemento pro teu humor, pra tua prática de atuação, né, profissional, cotidiana. Mas a Tijuca é, de fato, um bairro plural. Ele é meio que um encontro da cidade entre, né, possibilidades. Era um dos caminhos que vinha pro Engenho Velho, São Francisco Xavier, pela Mata Porco, pelo Mato Cavalo, pela Rua do Riachuelo. E é uma porta de conexão para todo o subúrbio. Só que eu acho interessante que a Tijuca sofreu um processo de elitização histórica a partir do golpe republicano. Começou ali com a chegada da família real, a partir de 1808. Mas eu acho que existem muitas Tijucas, e isso é bacana. Tijuca, né, do Salgueiro, dos tambores do Salgueiro, da festa de Folia de Reis da Formiga. Eu sou casado com uma moradora do Borel e a família toda dela é de lá. Então, assim, a Tijuca da Unidos da Tijuca, do ensaio na rua, são Tijucas plurais, mas que sintetizam um pouco desse Rio de Janeiro que também é plural e que não reconhece seu lado suburbano também. Sim. Infelizmente. As pessoas, elas têm dificuldade de falar que a Tijuca é subúrbio, né? Eu tenho um orgulho de falar que eu sou do subúrbio, sabe? Eu acho que isso aí é... Eu falo que eu sou... Eu sempre falei isso, eu sempre fui uma artista periférica, né? Oriunda da arte e educação, então eu acho isso extremamente valioso e revolucionário, né? Até porque eu acho que a cultura suburbana é uma cultura muito rica, né? Muito, muito rica mesmo, sabe? Hoje em dia, eu acho que com o decorrer da sociedade, ficou meio moda você ser do subúrbio, né? Mas antigamente, você ser artista do subúrbio, você tinha que atravessar o Rebouças. E era quase um apartheid social ali que a gente vivia do antes e depois do Rebouças, né? Quando eu entrei pra faculdade, eu fiz faculdade de Ipanema, né? Bem na Lagoa mesmo, na falida universidade. Sim. Na sede do túnel, né? Da cidade, né? Eu fiz lá. Não, eu estudei lá. Porque onde ele vai, ele fale. Ah, é? Ela tá me chamando de tranquiscu há muito tempo, sabe? É porque eu estudei Nossa da Piedade, ficou lá e fechou. Aí eu fui atleta Gama Filho fechou, entendeu? Tu foi atleta da Gama Filho? Eu também. É mesmo? Mas tem atenção, dá licença, rapidinho, podcast. Só um segundinho aqui, gente. Com Cláudio, Rui. Tu conhece a Carminha? A Carminha, ela dava aula na piscina pequena, né? Lembro, sim. Pô, minha tia. Iniciação. É mesmo? Minha tia, pô. Que isso, Minha tia querida. Caramba, sim, tive aula na iniciação com ela na piscina pequena lá de lá. Carminha, minha tia. Aí você fala pra frente e fechou. Que pois isso? Sabe quem te desempregou, tia? Rafael. Coitado. Tia Carminha, não foi eu, não tem nada. Então, por favor, tá? Não faz isso comigo. Não, mas é isso, a gente te cara? cortou que você tá falando que quando você foi estudar ali... faculdade em Ipanema, sim. né? Então, assim... Chique você, hein? Não, tô brincando, é só pra passei botar uma pra pilha. FRJ mesmo. Preferia ter Podia vindo estudar na Suam, podia estar na Gama Filho, mas tudo bem, não? Não, até preferia ter, tipo, né? Mas assim, se eu tivesse passado pro FRJ, tava indo pro Amarelo. Aí, enfim, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu sentia que os caminhos eram mais abertos para quem era da Zona Sul, sabe? Existia um clã dos que nasceram ali, dos que cresceram ali, de quem tinha mais acessibilidade por estar ali, né? E a gente tinha que enfrentar um outro... Os muros eram maiores para você adentrar esse lugar, para você ter oportunidade de se apresentar. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que o subúrbio virou até moda, né? Como diz o Samba da Mangueira, a moda agora você cria, né? Mas a Tijuca ainda tem bons equipamentos culturais, né? Tem o Teatro Zembis, que tem o Centro Coreográfico, tem o Teatro de Referência da Música Carioca, que é relativamente novo, mas isso não é uma realidade ainda para o subúrbio como um todo, infelizmente, né? Eu moro no Engenho Novo e o Grande Mer tem um equipamento cultural fechado há meses, que é o Centro Cultural João Nogueira. Então a gente tem um déficit muito grande de investimento ainda
público e até privado, né, em espaços de lazer, Sim. de entretenimento nos subúrbios. E eu ia te perguntar isso na tua trajetória. Você como atriz, você como comediante se apresentando, as oportunidades para você se apresentar ainda são maiores nos teatros, nos espaços da Zona Sul? Ou você já consegue equiparar isso com a possibilidade de oportunidade na Zona Norte? E eu te pergunto isso porque quando a gente fala Zona Sul, a gente está falando só de 17 bairros numa atmosfera de 163 ou 65 agora, com os 2 novos bairros que foram alçados. Quais são os 2 novos, desculpa? Um é o Barra Olímpica, que era Curicica, né? Ah, sim, já morei lá. Então. Tinha que ser, né? Surgiu... Virou agora é Barra Olímpica. Eles não estavam se identificando muito, essa galera do Rio 2, assim. Não é barra isso aqui, gente? Mentira. Não, Curicica. Mas não foge dessa Barra pergunta, não, Olímpica. porque ela é Desculpa, pra te vai. pressionar mesmo. Vai, fala. Mesmo se o subúrbio é moda, você vê essa ampliação de oportunidades, a gente tem alguns teatros consagrados, o Miguel Falabella, Norte Shopping, né, o Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, alguns, mas ainda vejo muito poucas áreas para apresentação, até mesmo de stand-up no subúrbio. Sim. Uma leitura de alguém de fora. Tá. Não, faz sentido o que você está dizendo. E assim, quando eu digo que o subúrbio é moda, não é no seguir, dialogando com o que era, né? Mas ainda tem muito a se alcançar. Evidentemente, isso, né? Assim, eu acho que ainda tem bem mais do que antes, né? O Centro Coreográfico, vamos pela Tijuca, começando pela Tijuca. O Centro Coreográfico é um polo de muita resistência, né? Hoje ele é coordenado pelo Diego Dantas, que foi meu colega de companhia, né? É um cara incrível, que luta pela dança. Eu acho que a dança tá cada vez mais se colocando no lugar, mas, por exemplo, agora vai ter o CNU do Magistério, não sei se você sabe disso. Sim. E não vai ter dança e teatro na educação artística. A educação artística é só visual. Então, assim, ainda existe uma luta muito grande pelas artes cênicas como um todo, no reconhecimento até como educação artística, né? Que é onde as pessoas começam a tornar a cultura hábito. Então, se você não torna a cultura hábito lá, desde pequenininho, você não tem como cobrar daquele cidadão acesso à cultura depois. Aí você vai começar a fazer a formação de plateia, você vai fazer... Eu tenho umas coisas que eu sou até, assim, eu acho... eu vou falar aqui, né, mas eu acho engraçado que em muitas contrapartidas de projetos artísticos, as pessoas podem ter um dia do pobre, né? Então, nesse único dia, vai ter uma plateia das pessoas que vão assistir e eu acho isso Como se fosse a caridade da formação de plateia pobre. A caridade da formação de plateia pobre. Porra, dá uma quantidade de ingressos por dia, as pessoas vão, né? E, enfim, isso é um olhar meu. Sim. Sabe, sobre essa inclusão desse déficit que existe por causa até da educação mesmo, né? Enfim, agora, eu acho que o stand-up, ele se sustenta muito no subúrbio. Você acha? Ele é muito distante da Zona Sul. Por quê? E vou te dizer por quê. Porque a gente não faz humor para as pessoas que são... É muito difícil a plateia do stand-up ter a classe B e A. A plateia do stand-up, de fato, é classe C, D e E. Caramba, tá aí uma informação que eu desconhecia. Porque o humor é de quem perde, né? O humor é uma plena identificação com as pessoas que não têm voz, né? Então eu olho o que você está falando, eu vou falar assim, caralho, já passei por isso. Caraca, eu também já passei por isso, mas nunca enxerguei dessa forma. O humor, ele tá na contramão da sociedade, né? O humor, ele tem um tempo diferente do drama. O humor, é o escorregar. Se eu chego, o Neymar chega num BMW com uma gostosa, de mão dada, eu não vou rir, mas se ele tropeçar, eu vou rir. Sim. Né? Se eu chego com aquele, como é que é o nome daquele negócio? Aquele submarino, que o cara explodiu lá embaixo, com um bando de bilionários, eu ri daquilo. Por quê? Porque... Eu não queria rir agora, eu juro que eu queria me controlar. Gastou tanto dinheiro. Porra, tá bilionário, tá fazendo o quê no submarino? Você não tem empatia nenhuma, porque ele não dialoga com a sua realidade. A gente só ri do que é pior ou igual a gente. A gente não ri do que é melhor. E melhor de falar, a sensação é essa, olha... Lá vem ele. Entendeu? Agora, se fossem refugiados sudaneses no submarino, você ia ter uma empatia. Entendeu? Falar, caralho, entendeu? Tem ali um lugar. E eu acho que o stand-up, ele funciona mais. Miguel Falabella é o sonho de todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta também, Bruna. Pra mulher no stand-up, como é que tá isso? Então. As mulheres inseridas no stand-up. Eu gosto do corte, né? Ela vem e traz um negócio desse, cara. A Bruna falando. Cara, você que tá assistindo, por favor, me ajuda a cancelar. Valente, por favor. Nós vamos chegar nessa pauta, cara. Isso é uma pauta importante. Você tá até anotado aí, cara. Quer edição?
Quero o quê? Tem injeção também? Não, obrigado. Não, o Rivotril já saiu aqui. Merece aqui você. Obrigado. Bruno, olha só, eu vou te aliviar. Rivotril guardado, você que tá em casa e não conhecia essa... Tem frontal também. Também junto? Toca Não, eu vou dar uma moral pra Bruna. Bruna, calma, segura essa daí, porque essa pauta é de fato muito relevante. Mas vamos começar pelas etapas da subversão que o humor também, né? Mas o humor pode e produz. Eu ia falar humor, falei amor. Mas acho o que amor é e o humor, mas o amor e o humor, juntos, eles né? caminham bem juntos. O humor, ele é muito amoroso, assim, porque o humor, o humorista, ele tem como característica engolir a sua dor e transformar em piada, né? A gente faz piada da dor que a gente sente. A gente faz piada por uma crítica social que está acontecendo. A gente faz piada... assim, óbvio que tem os humoristas que não têm esse olhar, né? Ele quer lacrar. Olha ele. Mas não... Assim, a minha proposta com o humor é sempre trazer um abraço, assim, sabe? Não declaradamente, mas, assim, de forma subliminarmente, que você não tá sozinho nessa. Tem gente que passa por isso igual a você. Então, vamos junto? Vem rir comigo, bora fazer uma amizade. Então, essa é a minha proposta no humor, sabe? E eu acho que tem uma galera, assim, que a gente tem que saber escolher o alvo. Você vai escolher o alvo da sua piada, o cara que já vai chutar cachorro morto, você vai, sabe, já passa por diversas camadas de opressão sociais, sociais, basicamente, né? E você vai chutar essa pessoa ou você vai dar a mão pra ela e vamos rir disso junto? Sabe? Eu acho que tá nesse lugar aí. Aí você tava falando dos equipamentos, né? Não concluiu os Mas equipamentos. tá maravilhoso, tá lindo. É porque eu gostei dessa questão da subversão, porque eu acho que envolve tudo, né? Eu acho que, assim, fazer humor com a sua própria realidade... às vezes até de forma pejorativa. A gente, semana passada, conversou aqui com o Vitor Almeida, do Suburbano Depressão, que usa o humor como instrumento de alarde, no sentido de mostrar ao poder público. Se a gente está rindo do valão, é porque é a possibilidade que resta pra gente. E é um instrumento político fundamental. Você vê, sei lá, tempos modernos do Chaplin, né, do cinema mudo do início do século XX, e você está vendo uma crítica social fortíssima, uma contestação. Você vê o grande ditador, ele está criticando a ascensão do fascismo com humor. Eu concordo plenamente que o humor é uma subversão fundamental. Sim. Mas eu também acho que o humor, às vezes, ele é apropriado por determinados segmentos da sociedade, aí pensando né, na possibilidade da cultura ser cooptada, comprada, mercantilizada e ter essa ideia mesmo de cultura popular erudita, o que interfere no que a gente estava falando antes, nos equipamentos de cultura públicos que, infelizmente, não têm o investimento que deveriam ter, porque se quer investir em um determinado tipo de cultura que traga status e dinheiro para uma parte considerada da elite. Mas eu acho que a gente tem tido um empoderamento, e aí eu quero ver tua opinião com relação a isso, através do humor e também através do stand-up, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a gente tem visto pessoas que têm ali o direito, a voz concedida, o direito de fala todo mundo tem, evidentemente, mas tem ali o empoderamento de estar em frente a um público falando sobre um tema que lhe é confortável porque ele escolheu para roteirizar, para pensar, para falar, e muitas vezes do seu próprio lugar, da sua própria realidade social, ou das suas questões ou contradições. Então, o que eu ia te perguntar é, você acha que o humor ou serve, e talvez por isso ele é abraçado por um público mais popular de modo geral, porque o humor serve como uma válvula de escape dessas tensões sociais da nossa sociedade tão contraditória? Acho sim, e acho que isso é uma responsabilidade absurda para o humorista também, né? Porque a gente não pode abraçar o rei, né? A gente tem que ser o bobo da corte. A gente dá o tapa na cara do rei, finge que é amigo dele e oferece o povo, né? Se oferece para o povo. A gente tem que defender o povo. Eu acho que o humor, como... o humor socialmente falando, a gente nunca vai ganhar o Oscar, sabe? Assim, a gente nunca vai estar nas grandes cerimônias, a gente nunca vai estar... o humorista, ele não é o premiado. O nosso prêmio é ser o antidepressivo mais barato da sociedade, sabe? O nosso prêmio é olhar uma pessoa, sair do meu espetáculo e falar, eu saí daqui muito melhor do que eu entrei. Entendeu? E uma pessoa que provavelmente não teria um acesso à cultura, não tem o hábito da cultura. Porque o que acontece com o stand-up, né? Como você falou, o stand-up, ele é uma linguagem direta. Ele é uma informação, é uma flecha.
Entendeu? O stand-up não tem um personagem por trás, não tem uma dramaturgia por trás. O stand-up tem, óbvio que não sou eu falando, é uma persona minha falando, é uma segunda camada minha, é como se fosse um calendoscópio meu, eu escolho ali um quadradinho para ser eu, né? E a partir disso eu desenvolvo as minhas informações e o que eu quero falar sobre a minha temática, a minha premissa, né? Então, assim, eu vou desenvolver essa premissa e eu vou, com certeza, estar sendo abraçada por alguém que vai falar, caraca, eu já passei por isso, sabe? E a partir daquele momento, ela vai rir daquilo. Ela vai olhar para a dor dela por um outro prisma. E se solidarizar também, né? Talvez. Total, é identificação total. Não tô sozinho, né? Não tô sozinho no mundo. E assim, é muito gostoso quando acaba um espetáculo e principalmente quando uma mulher vem falar pra mim, sabe? Eu tava passando por isso, quando eu vivi isso. Não, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o fato de ser uma linguagem direta, uma pessoa falando, eu acho que, por mais que não seja pessoa, seja uma persona, as pessoas falam, caraca, tá falando comigo, ela é minha amiga. Ela sabe o que eu tô passando, sabe? Não precisa de um cenário por trás, todo uma equipe por trás. Não, sou eu com a roupa do meu corpo, com o poder da minha voz, falando as ideias que tenho na minha cabeça. E a pessoa se sente, porra, eu penso isso também, sabe? Eu acho que tem essa liga. Eu vou chegar agora na parte que a Valesca trouxe, que eu acho que é importantíssima, e eu vou querer ouvir a Valesca também. Antes, a gente vai chamar alguém. Vai chamar alguém? Não vou chamar ninguém, não? Não, a gente só vai chamar alguém no final, menina. Não É? fica chamando os outros. Não, se chamar, vai que vem, né? Quem Sei vem? lá. Já tem um copo de água aqui na mesa, hein, gente? Chama Pelo amor não, de Deus, chama não, que vem. é. Cadê a toalha branca? Que isso? Fiquei até tenso agora. Ó, Oi. Vó? Você tá aí, vó? que isso? Logo a avó. Sua avó tinha alguma veia humorística? Não, né? Sua avó, você conviveu com ela? Convivi bastante, foi o amor da minha vida. É mesmo, que bacana. Minha Qual era o avó, nome da amor sua da avó? minha vida. Marina. Materna ou paterna? Paterna. A materna você não conviveu? Adoro. Tá lá, tá viva lá. até hoje, Ai, amada. que bom. Amada querida. Então é melhor chamar 90 essa, deixa ela- anos, 90 anos. A minha avó. Caraca, sua avó tem 90 anos. 90 anos. Meu amor, bebe cerveja e samba. Meu Deus. Maravilhosa. Deusa. conhecer tua avó? Exemplo também. Ó, Tijucana. pô, tá vendo? Essa água da Tijuca faz bem. Faz bem. A água é do Rio Maracanã. Ô, Bruna, eu queria entrar nessa parte que você falou e que a Valesca tinha trazido, que é fundamental, com relação a essa questão da identificação, do humor como uma subversão à dureza da nossa realidade, né? Eu sempre cito o Beto Sem Braço, porque é aniversário de Madureira, também é aniversário de Beto Sem Braço, e ele já dizia que a gente faz festa porque a vida é dura, não é porque pelo contrário, a gente faz festa, de fato, a gente precisa, né, da solidariedade, da sociabilidade, porque a gente tem que lutar contra essa sociedade que é machista, que é patriarcal, que é escravista, né? E quando você falou, você citou inclusive a questão da identificação feminina. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, numa sociedade onde o machismo é um elemento, infelizmente, norteador, né? E a gente sabe que, digo quanto homem, né? A gente sabe da fragilidade desses argumentos, porque são as mulheres que movem o mundo, e eu não falo, Sim. não falo com nenhum... sem hipocrisia nenhuma, né? O exemplo prático é o podcast aqui. Se não fosse, né, Elane e Valesca acreditarem em fazerem, eu não acreditaria. Não, a verdade é... Mas as casas são assim. essa, As casas são né? assim. As casas têm essa gerência também, se você parar pra Não, pensar. e eu venho de uma família matriarcal com duas avós, uma nordestina, paraibana e outra portuguesa, que eram muito caiçara, muito fortes assim, nesse matriarcado, nessa relação. E eu ia te perguntar, ainda existe, de fato, um tabu no campo artístico, mas em especial no campo humorístico com as mulheres? Ainda existe no sentido de as portas, como sempre, são mais difíceis, mas se tornam mais difíceis só pelo elemento de gênero que está inserido ali? Muito. Muito. O que acontece? A gente tem que provar muito mais, né? A gente não tem o direito de errar. A gente não tem... Eu tive um caminho no stand-up diferenciado, porque eu tive um padrinho logo no início, né? Que foi o Paulinho Serra. Paulinho olhou pro meu trabalho, acreditou no meu trabalho e eu fiquei 3 meses, assim, tentando me entender. Quando ele me viu, ele me levou com ele. Ele falou assim, vamos comigo que eu vou te encaminhar. E foi, porque... Contando só um pouquinho da minha história, eu tinha dupla. Eu trabalhava com humor em dupla, personagens, né? Com o meu ex-marido, me separei e falei assim, e agora, o que eu faço, gente? Eu não sabia lidar. Aí a Adriana Nunes, do Melhores do Mundo, chegou pra mim e falou, Bruna, eu te inscrevi num festival de stand-up em São Paulo. E eu falei, Deus, eu não sei fazer stand-up. Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Aí ela falou,
sinto muito, amada. Já te escrevi. Aí... Ei, mentira. Minha mãe falou, vou te dar umas milhas. Eu falei, gente, ninguém tá me impedindo disso. As pessoas estão me ajudando com essa porra. Estão acreditando nisso. Estão acreditando em mim. Aí eu fui. Aí cheguei lá no Clube do Minhoca, que é um clube super tradicional de São Paulo. Fui fazer... Cara, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, isso aqui é meu lugar. Só que era um festival chamado Mamacitas, organizado pela Carol Zócoli, que era só mulheres. Então ali eu tava no meu lugar, era só mulheres. Quando eu cheguei no Rio, né, pra apresentar de novo... Aí eu falei com a menina que fazia aqui no Rio, com uma amiga, Ju Querido. Aí falei com a Xanda Dias, que eram outras duas meninas que faziam na época. Só tinha elas na época, assim, sabe? Referência. Aí ela já vinha apresentar. E falei pro Paulinho, só que eu dei uma cagada, assim, na hora que eu falei pro Paulinho, ele falou, então vem fazer o tal show em Niterói. Fui. Só que nesse dia... deu tudo muito certo no meu show, sabe assim? Eu acho que o Papai Funcionou, do Céu tinha uma olhou química ali. e falou, vai. Ligou 2 falou, tá, na minha cabeça. E meu show foi muito bom. E assim, você começa com 5 minutos no stand-up. Eu fiz 15 minutos e deu certo, sabe? Aí ele falou, Bruna, agora eu vou te botar em todos os shows. E minha agenda começou a crescer, eu comecei a fazer. Comecei a pesquisar muito, estudar muito. Criei um método de stand-up comedy chamado 7 Passos para montar o seu show de humor. Tudo de pesquisa. Eu vou chegar aí que eu quero saber como é que a gente faz aula pra isso. Mas enfim, vamos lá. Vou falar. Aí, beleza. Só que aí, quando eu entrei, eu vi que o caminho não era fácil. Eu falei, olha, eu vou ter que provar muito mais. Porque você tá dando pra quem? Você tá, sabe... Quem tá... É isso. Como é que chegou aqui? Quem é essa menina que chegou do nada? E que não sei o que, não sei o que lá. E eu falava assim, não tô nem... Eu fechei meu ouvido, né? E falei assim, eu vou seguir. E o Fernando Caruso também é muito meu brother. E foi me indicando para as coisas. Eu fiz amizade com... Eu viajei lá para Portugal, porque eu já ia de viagem de família. Chegou lá, um menino assim, vou te botar pra fazer stand-up aqui. Aí eu falei, tá, vamos embora nessa porra. Aí fui, cheguei lá, fui fazer e deu muito certo. Quem tava? Cláudio Torres Gonzaga, que é um dos fundadores de Comédia em Pé. Ficamos amicíssimos em Portugal. Inclusive, tem uma história maravilhosa que o cara ficou apaixonado por mim em Portugal, fazendo stand-up. Pagou bebida pra todo mundo. Todo mundo tomando champanhe às contas do português. Ai, menina. Ai, nem peguei. Não pegou, eu ia perguntar isso. Mas todo mundo esse champanhe bebeu, todo, não. Ah, meu Deus. Todo mundo bebeu lá. Enfim, aí Cláudio ficou mais meu amigo ainda. Aí quando voltamos pro Rio, bancamos, né? Aí quando a gente chegou no Rio, a gente veio a pandemia, né? Aí a gente teve que se reinventar mais uma vez. E eu comecei a fazer live. Fiz live e treinar com live mesmo. Caramba. E por aí fui. Mas quando voltou tudo ao normal, cara, a gente escuta umas coisas, tipo... E eu sempre fui muito afrontosa, assim, sabe? Combativa. Eu sempre defendi muito o lugar da mulher. Eu sempre tive um grupo de mulheres. Era eu, a Ju Querido e a Yas Fiorella, um grupo chamado Comédia de Vênus, que as pessoas não iam assistir, elas não queriam assistir. O problema é esse também só. Não é só o que acontece, é que a plateia não quer ver a nossa opinião, porque ainda é muito recente uma mulher tá em cima do palco. Pensa na semiótica disso. A mulher tá em cima, com o microfone na mão, falando das ideias dela. Então, assim, isso não é... Que perigo pra sociedade patriarcal. Perigo, né? E a gente não tá nem mostrando mamilo, entendeu? A gente tá falando das nossas ideias. E eu acredito muito, Rafa, e Valesca, que quando a gente... entra num lugar de uma empatia pela mulher, pela gargalhada, eu acho que num campo mais profundo, em camadas mais profundas, isso combate até o feminicídio. Caramba. Sabe? Eu acho que chega nesse lugar, porque você tá ali, você é acostumado a ver a mulher como adorno. Sim. Entendeu? Quando você ri da mulher pela ideia, eu gosto muito quando o homem vai em meu show. Sabe, e eu faço uma parte só pros homens. Quando eu tenho uma parte também que eu tenho feijoadinha de futebol, que é só pra eles. Quando eu vejo que tem homem, ela fala, agora eu vou fazer pra você. E cola, entendeu? E assim... Mas Rafael vai terça-feira. É terça agora já? É a última, hein, querido? É a última possibilidade? É a última. Terça-feira? Ai, meu Deus do céu. Se vira. Eu dou aula, mas eu aqui, ó, se vira. Bota pra pessoa substituta. Ai, meu Deus do céu. Tem stand-in pra isso. Mas eu já ouvi coisa do tipo assim, por exemplo, acabar um show, meu show ser mais alto do que o dos dois homens, né? A gente chama alto quando o show é potente, né? E o cara falou assim, e um cara ia me chamar. Ele fazia a apresentação dele, me chamava, aí eu chamava o segundo cara, né? E no final todo mundo agradecendo. Só que esse primeiro cara foi embora pra casa. E o segundo cara virou pra mim e falou assim,
Vem cá, te apresentou com muito carinho, né? Com muito amor. Tá comendo? Assim, na frente da plateia. Eu não tive reação. Sabe? Eu não tive reação, eu não tive o que falar, eu não tive que... Sexista foi pouco, né? E a plateia fez... Sabe, assim... Tu já vai tensa, Eu né? fiquei assim, no final, eu não sabia o que responder, eu não respondi, eu fiquei Fala pra calada. ele, tô não, tava livre, pode pegar se quiser. Na hora... Na hora... Eu fiquei... Imagina. Tem que entrar, ainda tem que entrar no palco pra poder... Não soube o que falar, sabe, assim, mas imagino. fiz. Então são muitas situações, é achar que a gente... Hoje o show foi foda, e tirar foto com 2 caras e você sair de fora, ficar fora da foto, sabe? Isso acontece muito. Mas assim, eu... particularmente, entendo que a minha função é pé na porta. A minha função é construir, fazer parte sendo uma pedrinha, sabe? Um tijolinho na construção do humor do Rio, do stand-up do Rio, sabe? Então, a partir disso, eu procuro não deixar que essas coisas me dominem. Tem gente que para, né? Tem muita mulher que para, porque não tem esse suporte. Eu sou mãe de 2, né? Assim, pra eu sair de casa... pra fazer um show, já existe uma logística absurda, né? Não é igual um cara que vai fazer o show. O cara vai... Você é mãe solo? Não. Sou Entendi. casada. Você falou que se separou, eu fiquei... Eu tenho franquia. Ah, né? tá. Eu tenho... É um filho de cada pobre. É um filho de cada pobre, amor. Eu tenho esse problema, né? Eu não sou caso com pobre. Mas tudo comediante, nenhum do 4 amigos. Eu tenho esse negócio, não tenho um contratado. Aí, mas são queridos. Não, foi essa polêmica. Pula essa parte, né? Essa polêmica aqui. Queridos. Bebeu, Raul. Caraca. Enfim, aí é isso. Mas é uma logística mesmo com o pai, sabe? Assim, porque tem que deixar a criança, o pai chega, ele também tem os compromissos dele. E é sempre também trabalha, entendeu? Então, assim, pra mim é sempre muito cansativo chegar. E quando eu chego, eu tenho que falar, caralho, peraí, deixa tudo voltar ao normal, deixa a energia tá de acordo com isso aqui, eu vou divertir a galera, sabe assim? Então tem todo esse processo. Eu ia te perguntar... Aliás, Te respondi? Me respondeu. Primeiro você me deixou sem voz aqui, porque enquanto você está falando, obviamente eu estou aqui pensando em como a gente não é educado. E eu falo pela minha educação mesmo, apesar de viver numa família que tinha um matriarcado, como a gente não é educado para ser, né, para serem homens menos machistas. Sim. Nesse sentido, né? É tão duro perceber em você que existe, você tem que lutar continuamente contra esse teu preconceito, né? Contra essas babaquices que a sociedade incorpora. Ela dirige mal, ela, né, só pode pilotar fogão, ela não pode... E é impressionante que a gente está falando do século XXI, numa sociedade majoritariamente feminina, né? Numericamente falando, o IBGE está aí para provar. A gente está falando de uma sociedade que muitas vezes não sabe quem é o pai, mas dificilmente, praticamente de maneira quase, né, inconcebível pensar a sociedade ser a figura materna. Mas a gente ainda é um país que paga até 30% ou menos, né? Uma profissional feminina que se equipara ao mesmo cargo de gerência de um profissional masculino. Então é muito importante te ouvir falando isso. E eu ia te perguntar se essa tua prática, que me parece também está dentro dessa militância, né? Um pouquinho da tua... dessa educadora, né, que se apresentou no começo pra gente, se isso também reflete nos teus cursos. Se você vê, e aí eu vou perguntar também pra Valesca, o que fez a Valesca te procurar, eu sei que a Valesca tá se inserindo aí no campo do stand-up, né, que depois você me disse se ela é boa ou não. Minha aluna e minha colega, né, agora. Mas se eu queria saber se, dentro desses passos que você desenvolveu, dessa tua metodologia para, né, acessibilizar aí essa possibilidade do humor aí, da formação nessa área, se você encontra muitas mulheres que vão te procurar também por essa afinidade, por esse olhar que você já estabelece. Rafa, assim, 90% das minhas alunas são mulheres. E é muito engraçado isso e curioso. 90%. Caramba. É engraçado e curioso porque provavelmente é uma identificação, né? Eu acredito muito que seja uma identificação e é um olhar de uma possibilidade. Eu já tive alunos que saíram de grupo de cursos, né, ministrado por homens, cara, eles não estão entendendo a minha piada, a lógica na minha cabeça. E vamos organizar. E quando você traz para uma mulher, a gente entende mais o discurso, né? Um discurso mais... a gente se afina mais, né? Mas eu tenho alunos homens também, tenho alguns alunos homens, mas tenho alunos que já entraram aí no circuito,
sabe? Homens e mulheres. E eu acho que a minha mentora Só uma fala, parte. Há quanto tempo que você já dá aula? de stand-up comedy há 6 anos. 6 anos, caramba, bastante tempo. 6 anos, foi 2019. É que você falou que já tem muitos alunos, aí só pra ter essa dimensão. E eu dou a mentoria, né? Sim. Eu faço a mentoria só eu e a pessoa, e dou aula de grupão também. Aí eu tenho algumas ramificações, né? Tem a mentoria, que é você montar os 7 passos mesmo pra você montar o teu... A mentoria é 7 passos pra você montar o seu show de humor. Então eu vou te explicar a estrutura disso tudo. Eu trabalho como roteirista também, né? Trabalhei na Netflix, A Sogra que Te Pariu. Sim. E trabalhei no Porta também, com uma série de... Porta dos Fundos, com uma série sobre futebol, que eu amo futebol, sou apaixonada por futebol. Podemos falar sobre isso. Porra, gosto muito. Enfim, e fui procurada desse jeito, assim, uma roteirista que saiba de futebol, sabe? Então, e foi pelo stand-up. O stand-up é muito caminho pro roteiro, exatamente por esses 7 passos que eu falo, que é estrutura de piada, né? É você saber os tipos de punch. O punch, ele é a piada, é o soco, o susto. Você caminha o cérebro da pessoa, da plateia para um lado e você corta para o outro. Então, assim, a pessoa vai achar que você vai entrar no tempo do drama aqui, né? Porque você está contando a sua história e você corta para comédia. Porque, vou só falar uma coisa rapidinho, que o drama... É bom que, ó, você que tá aí, já tá tendo aí, ó, uma pílulazinha do curso. Vai sentindo aí, hein? Mas você que quer saber mais, vai aparecer o link da Bruna aqui, todas as informações, Isso. Descontos, muitos descontos pra quem quiser chegar lá pelo Papo Subúrbio. Mulher tem mesmo. Ó, mulher já... tem 10% sempre. Opa, maravilha. Sempre. Desculpa, Bruna, te cortei. Não. Mas tá falando que... Não é do tempo do drama. O drama, ele tem 4 tempos sempre. Ele tá lá, 1, 2, 3. Ele vai olhar, vai pegar o café, 2, 3, 4. Olha que dramático, né? Nossa. Aí, Até me comoveu. Comoveu, né? Tá triste pegando café. Não tá quente, sabe? Tá frio. Assim, o drama, ele tem esse tempo. A comédia vem 1, 2... Entendeu? Ela tem um outro... Ela corta em 3. Nossa, exemplificou maravilhosamente bem. Foi? Achei meu entendi. Rafael entendeu? E tudo isso sem café, tá, gente? Não tem café já. Olha a fizeram força café. dramática, atriz, né? Atriz. Sabia. Oh, meu Deus. Enfim, então assim, a comédia, ela vai te surpreender sempre no abismo. Atende, Bruna, da vai, tua- pode atender. É de vida. É? Eu sempre fico doido pra alguém atender, que nunca ninguém atendeu aqui, só pra saber quem é que tava ligando, mas a pessoa não atende. Dívida. Ah, tudo bem. Ai. Então não Aí- atende, não. Então, assim, gente é bom. tem esse corte, entendeu? Sempre. Sempre tem esse corte do que você pensa. O Chaplin, ele acelerava os filmes dele. Porque ele não tem o tempo do drama. Ele tem que estar acelerado. A comédia, ela é mais acelerada, né? Ela tá na contramão mesmo do tempo do cotidiano. Caramba. Entendeu? Então- E você vai arrumar recursos pra isso. Você vai ter que fazer, tipo, punches de comparação. É tão feio quanto, é tão alto quanto. Entendeu? Você vai falar... regra de 3, por exemplo, é um recorte básico do que é o humor. Você fala, você apresenta a sua informação, você reforça a sua informação e você subverte a sua informação. Por exemplo, um texto meu que eu falo, tem gente que coleciona carro, tem gente que coleciona joia, eu coleciono filho de pobre. Entendeu? Então Caraca, você tá ali maravilhoso. no universo dos colecionadores, né, rico. Então, carro, joia. Se fosse o drama, eu ia falar... Aqui na terceira eu ia falar o quê? Eu coleciono pratarias também, entendeu? Então eu estaria ali no tempo do drama. Aí eu jogo uma outra parada. Então essa é a comédia, entendeu? Bom, muito bom te ouvir falar, porque além Obrigada. de ser uma fala muito reflexiva, que tá me fazendo pensar muitas coisas, ainda dá uma introdução dessa, uma aula de graça. Tu pagou quanto pra fazer? Já tá falando. Tem que entrar no curso. Mostra o Instagram aí, ô. Ok, não sabe nem quem ela Não, pede. esse Até, menino. Nossa, garoto, você que tá aí, não tá fazendo nada, quando se puder, mostra o Instagram da Bruna aí, por favor, tá? Agora, Bruna, como é que funciona quem quiser e tiver interesse no curso? Eu tô te perguntando, porque a Valesca fala super bem. E eu vou confidenciar aqui do lado dela, mas eu quero ouvir a opinião da Valesca com relação a isso. Ela falou pra gente quando tinha começado a fazer o curso, e eu senti diferença na interação dela aqui na Legal. mesa, assim, da forma de se colocar, desse time. E aí já vai uma ignorância minha, por isso que eu falei que você está quebrando muitos paradigmas, muitas visões minhas aqui hoje. Eu tinha uma ideia de que o stand-up era uma coisa meio natural, que a pessoa não precisava. Improvisada. Obviamente, tô falando Você e todo mundo. uma visão Não é de uma quem coisa não é assim. do meio artístico, alguém que Sim. não tem uma familiaridade. Mas eu achava que era algo assim, o cara, vou pegar o microfone aqui, vou ver o que eu vou
brincar ou interagir com o público. E você tá me falando que é algo muito técnico, muito estudado, muito técnico. A gente começou, né? A gente já falei com a Bruna, eu sou muito engraçada na mesa, mas a mesa não é palco. É porque na mesa, o que acontece? Você já tem uma afetividade com ela, você tem um emocional trabalhado com ela. Então, assim, eu sou muito engraçada no churrasco porque as pessoas têm um vínculo emocional comigo. Elas sabem do meu background, entendeu? Sim. Agora, quando eu chego pra uma plateia, essa plateia não sabe nem que chata. Primeiro que ela tá com raiva de estar ali, né? A plateia, ela, porra, paguei esse ingresso, deixei uma coisa pra caramba pra fazer em casa, cheguei aqui, agora me convence, porra. Aí ela já tá aqui assim, ó. Aí você já tem que mudar esse estado da plateia pra começar a conversar com ela, entendeu? Aí é um outro processo. Eu acho que a Valesca, sim, ela entendeu principalmente que a gente tem que abrir a escuta. O stand-up, ele abre a escuta pra essa questão da interação, né? Ele abre a escuta e a gente tem que entender que todas as coisas que estão ao nosso redor podem ser possibilidades de piadas também. Mas existe uma estrutura muito artesanal ali e muito bem estruturada, tijolo por tijolo, daquele texto. Tem textos de 5 minutos que a gente tem que testar, tipo, 10 vezes. Caramba. E corrigindo. E tu muda uma palavra, às vezes. Você muda uma sílaba tônica. Você bota uma palavra pra cá e passa outra palavra pra lá, muda o resultado. Às vezes, uma embocadura, sabe? Você trocar uma palavra por outra já muda a sílaba tônica daquilo ali, sabe? Já traz um resultado muito maior. Porque a piada, ela é uma pedrinha que você joga, né? Você joga uma pedrinha na água da lagoa, ela reverbera. Então, quanto mais você conseguir, quanto mais gente você atingir com aquela piada, melhor. E assim, a piada ela é dividida em 2 momentos, né? Na introdução da piada e no punch da piada. Olha só quanta coisa que a gente fala, que você pensa... Eu vou ter que anotar, pega o caderno, que é muita coisa. Eu vou te dar meu e-book. Opa, beleza. Eu vou te dar meu e-book. Aí, e como é que a gente tem e-book mesmo? A gente pode acessar, pode comprar, pode adquirir? Pode, tem na Hotmart. Olha, qual é o nome do book? 7 passos pra montar o seu show de humor. Olha, 7 passos pra montar seu Tem um passo de curso humor. on demand também. Pra tu ver em casa, assim, tô de bobeira, eu vou assistir. Tu tá de bobeira, tu vai lá, compra. Compra on demand. Gostei disso, hein? Não, pra quem trabalha com roteiro como você também, é maneiro também. Mas você trabalha mais com pesquisa, né? Eu não faço roteiro. É uma briga aqui, mas enfim. Enfim, não. Bruna trabalha tá com pesquisa. Por isso que eu tô Sim. Bruna. Pra Bruna. Então era uma força conjunta, tarefa aqui pra mim. Entendi. Agora, maravilhoso, porque além de perceber nessa conversa rápida aqui que o humor é subversivo, você também falou que ele é contagiante também, né? Em grupo, assim. Total. Você vai como onda afetando um, outro e precisa quebrar esse... Ainda mais no sentido de plateia, né? Assim, quanto mais você chega, quanto mais você oferece, assim, a sua informação no sentido mais amplo, né? Menos Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar que o café Capital, exemplo, vou dar qualquer marca, tá? O café Capital, aí a pessoa fala, capital de quê? Capital de onde? É uma palavra que a pessoa já fala, mas por que trouxe isso? Entendeu? Essa informação não importa. O café faz isso, entendeu? É direto. É isso. Então, quanto mais direta a minha informação, mais eu vou chegar nos mais diversos... No mais diverso público mesmo, né? Você falou de uma coisa que eu achei inconcebível. Você falou assim, não, eu às vezes tenho que chegar lá e quebrar o gelo e convencer esse cara que é bom ele tá ali, que ele tá rindo. Total. E na minha cabeça, o cara que vai pro show do humor já tem uma predisposição na minha cabeça. Eu achava assim, o cara fala, eu vou pagar porque eu quero me divertir mesmo, eu vou lá. Mas tem gente mal amada em tudo que é canto, né? E eu fico imaginando, você já se deparou com alguém que vai entrar ali, tipo assim, ela não vai me fazer rir? Tem mesmo, tem. Ainda mais homem, mesmo, a mulher... Tem isso, Eu vou fazer valer esse ingresso. Eu falo isso. Vai valer teu ingresso, pra ver só. Caraca. E tem homem que vai muito com mulher, né? Assim, que é obrigado aí. Tá. Que a esposa eu quero ir. Aí ele vai lá e tá puto. Ele chega lá, caralho, porra. Aí deve estar tão no olhinho o celular assim, ó. Vai ver o jogo do Flamengo aqui assim, sabe? Logo no só dia que eu do jogo do reparo, Flamengo. eu zoo. Eu zoo os homens também, entendeu? Eu zoo os homens, zoo as mulheres. A gente vai zoando, a gente vai dando o nosso nome lá. E eles vão entrando, cara. Eles vão entrando, mas assim, não é de imediato, não. Você faz um ali. Tanto que eu começo meu show sempre
falando com a galera, assim, reconhecendo, perguntando o nome. Vamos fazer amizade. Eu boto sempre esse lugar de vamos fazer amizade. Porque a mulher no palco, aí volta para aquela simbologia que eu te falei, daquele signo da mulher que está acima. Então, peraí, eu sou amiga de vocês, vamos fazer amizade. Parceira. E eu não sou daquela comediante que humilha, né? Eu zoo, mas eu não gosto de comediante que humilha. Então, não é minha parada. Então, eu gosto mesmo de fazer... Eu gosto de ouvir o que você tem pra me dizer também, sabe? Aí quando você fala, e a gente vai trocar essa informação, Mas entendeu? aí você foge da roteirização, né? Não, Você, mas você aí Tem momento pros dois. É. É 1h30 de show, 1h10 de show que eu faço, né? 70 minutos. Então eu consigo fazer e depois mandar já o meu texto. Meu texto deve ter uns 50. Mas com tempo de Ela aula, é tem, muita ela coisa. tem, ela tem texto e tem uma Sério. interação muito boa com a plateia. A Bruna tem uma interação muito boa com a plateia. É pra constante evolução. Constante evolução, porque a plateia é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que tem por ali, não sabe que da onde vem, da onde vai. Foi Bruno, bandido total. Você falou que já fez... Eu sei que você tem uma experiência de formação internacional em Nova York. Você falou que já fez show em Portugal e, obviamente, em vários lugares do Brasil. E você tem uma diferenciação, né, na cultural do público, assim? Você chega para fazer humor no sul do Brasil. Eu sempre acredito, pela minha família ser nordestina, que existe uma predisposição para o humor natural no Nordeste, assim. Sim. E talvez até pela trajetória de grandes nomes, né, do nosso humor que vieram do Nordeste. A gente pode elencar vários aqui, mas você sente essa... E até Sim. no Rio de Janeiro, assim, pô, fazer... Principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é o que eu mais sinto. E mesmo, cara? Antes e depois do Rebouças. Caraca, sério? Total. E Barra da Tijuca, então, É mesmo? adoro. Fazer o show lá é ótimo. É ótimo. Eu fiz uma vez no... Cara, essa história é incrível. Eu cheguei no... Pega mais uma cerveja aí, gente. Isso aí eu quero ouvir, vai. Eu cheguei no Golf Club, na Barra, né? Show. Eu e Paulinho Serra faz porra toda daquele jeito dele. E Smigol fala, entrou eu depois. Aí entrei. Falei, sabe o que acontece na minha vida? É que meu maior fracasso é que eu só namoro pobre. No meio do Golf Club. Do clube. A mulher com aqueles cabelos de laque, assim, ó. Sabe? Parece... Ela disse assim, ó. Juro, foi essa a reação. Viraram de costas. Falaram pobre aqui? Ai, pobre Elas não. viraram de costas. Eu fiz um show inteiro com algumas mulheres viradas de costas. E eu falei, meu cachê é R$600, eu vou até o final. Elas vão me ouvir até o final. Eu só pensava no hortifruti das crianças. Tem que chegar com o dinheiro do hortifruti em casa. Tá certo. E falei meus textos lá até o final. Mas assim, existe... Porra, o Norte Shopping, eu fui abrir agora o show do Manfrini, né, do Maurício Manfrini, do Paulinho Gogó. Que delícia, que delícia. O Norte Shopping te abraça. É uma galera que quer. O subúrbio quer o humor, né? Eu já vi show do Paulinho Gogó no Rei do Bacalhau da Rio Petrópolis, Caxias ali. Mas é muito bom, né? Muito bacana. Ele é. Essa possibilidade Ele é uma pessoa extremamente generosa. E eu tô de olho aqui no horário porque eu cheguei atrasado, então eu tô controlando o horário aqui, porque a Bruna tem horário pra chegar em casa, né? creio. Uma pessoa que faz show, que tem dois filhos. Produtora, faz. Quer água, Bruna? Quero um pouquinho. Aí é cachaça, gente, mas não fala nada não, porque ela pediu pra gente não comentar. Pelo amor de Deus. Mas, Bruna, eu queria chegar na questão do roteiro, Fala. porque eu sei que você produz roteiro pra sketch, mas também roteiriza filme, né? Tem uma história aí que eu queria saber. Eu fiz um filme chamado Meu Amor é uma Piada. E esse um filme filme que tem suburbano na história também, né? passa todo no subúrbio. Só que a gente ainda está em processo de produção, né? E é um filme que eu tenho uma paixão imensa, porque ele passa em Cascadura, né? E ele conta a história de um cara que contava piada em ônibus, né? Um stand-up popular, né? Nem ele mesmo sabe que ele faz a stand-up. Então, como as pessoas vendem as suas mercadorias no ônibus, ele vendia piadas, né? E a partir disso desenrola, acontece um assalto no ônibus. Quando acontece esse assalto, ele conhece uma menina, ele defende ela e começa uma grande história de amor, que é O Meu Amor é uma Piada, né? E eu tenho muita vontade que esse filme vá pra frente. Tá escritinho. E o que tá faltando pra gente ver ele aí nas telas? Cara, estava tudo organizado em 2020. Pandemia. 2018. Mudança de governo, né? O Ministério da Cultura deu uma caída. Aí a galera parou de investir um pouco no cinema. Mudança do desgoverno que... A galera parou de investir em cinema. Aí já tava... Brecou. Totalmente o projeto. Mas, cara, olha quanto tempo, 2018. E eu tô sempre renovando esse texto, sempre melhorando ele.
E vamos nessa. Tomara que um dia a gente consiga colocar, mas ele tá em produção, assim, ele tá prontinho, né? Já tem captação para ele? Ou a gente pode pedir para você que está aí assistindo chegar junto pedir. E injetar, né, o seu capital nesse projeto tão bacana? Ele nem é altíssimo orçamento, não. Ele é um BOzinho, é um filme que dá para fazer. Ainda mais um filme ali circunscrito em Cascadura, cara. Grande Madureira, uma área de interesse cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro. Exatamente. Um lugar onde a gente tem um público ávido por cinema, por cultura. Queria falar uma coisa sobre esse filme. Fala o que você quiser, meu amor. Você falou isso sobre cultura. Existe uma coisa em cinema, no cinema, que muito recorrente nessa temática suburbana, que o protagonista geralmente ele quer ficar rico, né? Uma coisa assim, ele parte dali porque ele quer ganhar milhões. E aí vem aquela, né, quando o oprimido quer virar o opressor, né? O Paulo Freire, um pequeno Paulo Freire. Mandou Pitada de Paulo Freire. Aí... O aniversário de Paulo Freire também é em maio, então tá valendo. Tá valendo. Então, é taurino, Paulo Freire? Pé no chão, né? Também sou, tá? Bem pé no chão. É cara de... É isso, perfeccionista, porque o método... Tá lá, terra. É isso. Voltando. Aí... Uma pequena análise. Ajuda a live. Eu sou virginiana. Pé no chão total. Né? Mas o que eu tava falando é o seguinte. E que essas pessoas, elas querem virar o opressor, elas querem virar o muito rico, e a partir disso acontece a dramaturgia, né? A busca pela riqueza. Esse filme não. Esse filme eu sempre busquei não estetizar esse lugar, né? Não mostrar esse lugar como um produto final, e sim as relações que acontecem no subúrbio. É muito mais importante. Existe gente que ama a família ali, que quer ficar com aquela galera, que quer só subsistir ali, e tem as suas expectativas, mas não a expectativa de ficar milionário. Sim. Porque ficar milionário não é certeza de felicidade nenhuma. Pelo contrário, você nega muitas coisas. Eu nunca fui, mas eu acredito que sim. Não que eu não queira ser. Mas não que eu não queira ser. Mas assim, pelo menos eu sei quem são os meus amigos. Exatamente. Mas vezes. É isso mesmo, é de você mostrar. Eu acho que existe uma realidade ali muito mais profunda do que essa estetização do pobre que quer ser rico. Sim. Sabe? E muito mais. O que acontece ali? Como é que é a vida dessa manicure mesmo, sabe? Que tu pode ser sua cervejinha no final de semana e depois tem a sua família ali, que é apaixonado por um cara que conta a piada no ônibus, que pode ganhar um presente pra eles irem pro Beto Carreiro. Isso já é maneiro também. E a nossa vida também, assim, né? A gente também tá, não sei a Valesca, que é milionária, mas assim, a gente... Valesca é outro nível. Né, a Valesca é outro nível. Vou falar com o Walter Salles. Ela comprou esse microfone. Aí Comprei um bom programa. Então, ela... tá vindo um agora de Nova York que ela comprou. Ela é desse jeito, diferente da gente. Mas assim... Vou até comer esse negócio que ela tá pagando aqui pra ver se vai lançar tão bom. Come aí. Não vou falar não. Vou falar o nome não, porque tem que patrocinar. Mas, gente, é caro pra caramba. É caro isso? Esse pão é caro? Deixa eu provar. Bota aí. Essa pasta, então, isso aí... Dá pra ver. Viscoso, mas gostoso. Mas enfim, é isso. Então ele não tem essa estetização da miséria como algo que você queira virar o opressor. Não, você quer mostrar uma relação que acontece ali no cotidiano mesmo do ambiente. Vou te dar um tempo pra você comer, que eu vou falando aqui enquanto vai falando. Não, mas eu acho muito bacana, porque primeiro tem um roteiro que tem cascadura, que tem um subúrbio e protagonistas suburbanos do cotidiano num filme, eu acho fundamental. Porque muitas vezes, o que você falou, eu vejo filmes que se apropriam desse arquétipo suburbano, mas vendem uma concepção que não é a nossa realidade, né? É uma estetização, sabe? E até essa própria questão da possibilidade de ascensão, isso não é uma preocupação endógena mesmo, real, de quem está ali dentro do subúrbio. É muito mais uma leitura externa. Por que esse cara não fica rico? Né? Eu acho, creio, né? Sim. Mas eu ia te perguntar, porque eu acho que o audiovisual está fazendo uma revolução, e eu acho que essa revolução que o audiovisual fez, no aspecto de possibilitar novas narrativas, novos discursos, gerar, né? Por mais que a gente saiba que existe... O streaming está dominado também por grandes corporações. A gente sabe, evidentemente, que existem limitações para essa ascensão. Mas a gente pôde ver novos personagens, novos atores da cena da comédia ascendendo, tendo um destaque, saindo de Inhaúma, saindo de
Nova Iguaçu, saindo de Belfor Roxo Total. e trazendo isso para sua arte, né? Eu sou de Realengo. Rafael, né? Exatamente, eu não queria dar os devidos nomes, mas trazendo esses elementos que botam isso na sua arte. E eu vejo que você, pelo menos, obviamente, nesse texto que você está escrevendo, que você tem uma preocupação em mostrar que a maioria da população vive ali, que se relaciona ali, que ali está. Mas essa revolução que o audiovisual produziu também, na minha interpretação, revoluciona o stand-up, né? A gente vê muita gente fazendo stand-up que às vezes parece que não está fazendo para o público ali, parece que está fazendo para uma filmagem. E eu vejo às vezes, né, acompanhando alguns cortes pelo YouTube, da galera que fala assim, peraí, gente, agora a gente vai gravar. Fala isso como se fosse no teatro, para dali produzir um corte que vá, né, aumentar a visibilidade e, obviamente, a procura pelo show. Eu queria te perguntar como é que você vivencia isso, se isso é uma preocupação para você, se você se preocupa na tua roteirização, na tua preparação em eu preciso ter uma fala que possa produzir um corte, que possa ser... Queria saber essa realidade aí. Eu sou a pior pessoa do mundo para isso. Ah, é? Para corte. Por que acontece? Eu não curto essa mercantilização da parada. Respeito e acho que tem que ser, mas eu não curto fazer, entendeu? Assim, porque a minha parada, o meu stand-up é muito vivo, é muito do momento. A minha onda é o teatro mesmo, é o bar, é você estar ali, é viver aquele momento intensamente. Eu não sei, assim, eu acho meus rios todos cagados, assim. Eu vejo, assim, eu acho assim, Eu acho a autocrítica maravilhosa. Virginiana, né? Tem umas tiradas que falam, viraliza, Bruna, viraliza. Eu tenho que investir nisso, na verdade. Porque, assim, eu já faço muita coisa. Então, assim, eu ainda não parei pra falar, agora eu tenho que fazer esse corte aqui, sabe? Porque, por exemplo, tem uma galera que tu vê que não tá tanto no circuito como eu, mas eles se preocupam em fazer isso mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas eu também acho que as pessoas estão se arriscando demais nesse lugar, se colocando na internet ainda sem preparação também, sabe? Isso é um risco muito grande. Uma coisa é Rafael, Portugal, Alan, essa galera que veio do subúrbio que você falou, que eu até trabalhei com muito, né? Maracujá... O Alan Ribeiro e o Isaú Júnior, Sim. que eram do canal Isto com o Rafael e com o Maracujá, eles são meus parceiros, parceirésimos, assim. A gente tinha um grupo de stand-up, nós três, chamado 3x1, que a gente, fez muitos shows. Eu sempre falei que era o meu melhor lugar de trabalhar com esses dois, assim, sabe? Eu sou apaixonada por eles, a gente tinha uma afinidade muito grande, mas a vida, né, levou cada um para um lado, porque a gente tem que trabalhar, cada um do seu corre, né? E é isso. O Maracujá é um cara que investiu muito nesse lugar, mas já com muita estrada, e o Maracujá hoje tá muito no audiovisual, né? É um querido. Também o Rafa eu conheci, a gente fez prêmio de humor, Multishow junto, mas eu não curto, minha participação pra mim foi terrível. Minha filha tava muito pequena na época e eu tinha que amamentar e sair, então assim, eu não consegui estar ali. Focar mesmo. Não consegui, não foi bom. Eu fiquei até a semifinal, mas assim, eu sou crítica, né? Então pra mim não foi o sucesso. E Rafa, a gente fez amizade ali. O Rafa é um querido, é um menino que merece tudo que ele tá conquistando na vida, porque ele é muito batalhador e um garoto que ele soube construir a trajetória dele, sabe, de uma forma muito clara e muito batalhador mesmo, sabe, assim, degrau por degrau mesmo, e ele, estourou. Ele é muito engraçado, Rafael. A primeira vez que eu olhei pra ele, eu falei, caraca, esse moleque vai estourar, eu acho, sabe? Eu acho até ele falando, o jeito dele falando normalmente é muito engraçado, é fora do limite do engraçado, assim, sabe? Então, o Rafa também. E tem uma galera aí. Tem o Quesne também, que é um menino que fala muito mais da Baixada Fluminense. Tem o Felipe Ferreira, que fala muito da Pavuna. Então, assim, como você disse, né? Os bairros começaram a ter seus representantes, entendeu? O Gui Albuquerque, da Tijuca, né? Da Tijuca também tem o Matheus Medi, o Gui Albuquerque, que são nomes que a galera codifica mais pela Tijuca mesmo. Mesmo o Matheus tá na Casa da Comédia Carioca em Ipanema, né? Ele é um menino que mora na Tijuca e começou a fazer stand-up ali, né? Então, assim, você consegue ver... Tem o Jean Lacroix, que é da Maré, sabe? Tem uma galera que você vai situando, assim, a Pérola Canuto, que é de Campo Grande. Hunter Mello, agora que tá bombando também, de Campo Grande. Então, olha como que democratizou a internet. Ela democratizou muito a cena, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu acho que eu que tenho que me rever, sabe? Eu acho que você tem que tem que investir nisso, Eu também queria, nessa pergunta, entender uma coisa, porque assim, a gente quando conversou com o Hélio de la Penha, e você até trouxe aqui, inclusive você que está assistindo, que não viu o episódio do Hélio de la Penha, tá aqui no link. Tom, põe um link aí para quem não assistiu o episódio do Hélio de la Penha.
Ator, redator, escritor, roteirista, engenheiro, apresentador e comediante. Fundador do grupo humorístico Caceta e Planeta. Suburbano raiz da Vila da Penha, Hélio conta tudo da época em que morava nas imediações do Carioca Shopping, quando o shopping ainda nem existia. Hélio de la Penha. Não vai perder, né? Já que o Tom colocou aí pra você assistir, vamos voltar pra cá. Por que eu ia falar? Quando a gente tava conversando com o Hélio, falando um pouquinho da história do Caceta e Planeta, inclusive, o Hélio falou que era um momento de ruptura no humor naquele momento, né? Era um momento que eles estavam vivendo, que eles até conversaram com o Chico Anísio na época, pra tentar entender como esse cenário do humor tava mudando. E a gente percebe que o humor, ele muda, né? O humor que a gente acessava na televisão aberta, vou citar os Trapalhões, talvez seja inconcebível de fazer um humor que muitas vezes reforçava estereótipos, determinados preconceitos, né? Você mesmo já disse hoje, tem gente que faz, mas pra você o humor não vale tudo, né? Não. Tem que ter uma ética importante que você já colocou aqui. Mas eu acho que existe uma revolução que passou pelo stand-up, que muita gente demorou pra entender o que era. O que é isso? O que é esse negócio de comédia em pé? O que é esse negócio de falar direto, na lata, né? E eu acho que agora, assim, essa popularização que o stand-up teve, aí é uma interpretação hipotética, assim, analisando o mercado. Produziu uma cena de demanda desses produtos no campo do audiovisual, sobretudo no Instagram, no TikTok, no YouTube. Sim. Então tem muita gente que produz para isso, né? Produz com essa finalidade. Sim. E eu acho que... E aí eu vou te perguntar na tua prática enquanto educadora do campo da comédia. Precisa de uma formação específica também para essa área? A pessoa precisa... Olha, eu quero... Você falou dessa tua autocrítica com relação aos teus stories e tal. Mas você acha que precisa também de uma formação específica? Se é que a pessoa quer atuar nesse segmento, ela precisa se profissionalizar para ali, estudar para ali, ou fazendo os 7 passos ela consegue dar conta também de acessar esse lugar? Os 7 passos, ele não deixa de ser um material que vai te auxiliar. É um material de estudo, né? Eu sempre acredito que o estudo é necessário. Até porque, assim, eu estudei bastante pra chegar, né? São 20 anos de humor, né? Caramba. Eu tenho 20 anos de humor e 8 de stand-up. Então, assim... Você começou com 2, 3 anos? Você é nova, cara. Para, garoto. Que isso, Sou cara? nada. Caraca, Sou uma nada, cara de engano. menina danada, né? E nem tem botox. Caraca. Gente. É o humor. Caramba. Eu acho que é o humor que deixa a gente mais Rejuvenesce jovem. ainda. E marido jovem também, né? Pobre, mas jovem. Ah, meu amor. Pobre não tem que comer, come gente, né? Achei isso ótimo. Eu tenho que incorporar isso pra minha vida. Mas vamos lá. Já anotei. Enfim, é isso, né? Aí a gente faz filho, sem querer. Sem querer, assim, aí do nada. E acabou. Mas eu acho muito que a gente tem que sempre estudar. A arte, voltando lá pro início do que você falou, a arte, ela tá sempre dialogando com o período histórico social, né? É isso. A cultura é como você interfere na sociedade, né? A forma que você sabe muito bem disso, né? Muito mais especificamente até do que eu. Mas, assim, a arte é como você vai codificar aquele período histórico social. É a sua forma de quase que vomitar aquilo, né? O que aquilo tá te incomodando, de fato, né? E o humor, ele mostra o seu incômodo engolido e transformado em piada. Nossa. Agora, como você vai fazer isso? Você tem que estudar a estrutura do stand-up. Você tem que entender como você vai fazer. Aquilo ali tem uma fórmula. Não uma fórmula exata. A estrutura toda bem estruturadinha ali, sabe? O texto, ele é muito bem diagramado, assim. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não estudam, aí elas se expõem, porque elas acham que elas são os engraçadões do churrasco. Entendi. Entendeu? Aí você... E tem gente que é autodidata também. A gente pode falar, claro, é igual professor. exceções. Tem professor que estudou sozinho. Vai fazendo, entendeu? Vai lá e dá aula, faz um tutorial Mas no tem YouTube. alguma referência. Ela olhou alguém, ela viu alguém, óbvio. Tem as pessoas mais empíricas também, tem as pessoas inatas também, assim, né? Mas, assim, é muito raro. Assim, pela minha experiência, eu nunca vi. Dizem que o Adnet era assim, né? O Adnet chegou já... Primeiro stand-up dele foi, tipo, um sucesso, ele nunca estudou. Então, assim, essa linguagem. Então, dizem que existe o Adnet.
Mas, assim, num campo onde existem muitas pessoas, eu acho muito difícil você chegar sem estudar. Tem gente que é contra curso, tá? Tem gente que fala que você tem que fazer pela prática. Eu acho que tudo deve ser explicado, tudo deve ser... Eu gosto dessa... de você ter um mestre. Eu mesma preciso de mestres na minha vida, assim. Eu acho que você entende muito melhor se você já tem alguém para te passar essa informação. Alguém que já viveu mais, alguém que tem uma experiência maior. Eu acho que a experiência ela é muito importante pra você dizer pro outro o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Você tá chegando no meio. É que pra Rafael é difícil, porque Rafael já é um entrevistador nato. Ele já nasceu entrevistando. Desde que ele nasceu, pega o verdadeiro obstetra. Esse misturinho... Mas ele é professor. Mas o problema dele é o roteiro, entendeu? Que ele não, que é o roteiro, Entendi. que ele não entende. Por quê? Porque ele já é um entrevistador Roteiro, o nato. que é isso? Então, pra ele não existe Tá brincando, roteiro. gente. Ele chega em qualquer mesa aí, ó. Mas ele é professor, então ele já tem o conhecimento também sou. daquilo ali. Mas você já tem, se você fosse fazer um podcast sobre matemática, tu ia saber falar lá das coisas que eu não faço a menor ideia do que é. Entendeu? Menor. Nem eu. E... Nem eu, gente. O meu diploma, inclusive, eu comprei na Uruguaiana. Eu não falo. Meu Deus. Eu tava passando Lá em ali. Madureira tava baratinho. Ai. Caraca, acabou com a carreira. Bom, terminamos aqui a carreira da Valesca Carvalho agora. Agora você vai ter que me sustentar. Você me fez falar. Caraca, a Bruna é perversa. O humorista é eu fui, Isso que ela falou que não sabe gostava que de eu humilhar falo? ninguém. A gente não Mas tá aqui sabe o pra- que eu falo, menina, que Deus, acho que eu não ganho muita bênção, porque Deus olha pra mim e eu tô pensando merda na hora. Eu vou abençoar, tô falando, Pai nosso que está no céu, você vai, ih, enfiaram uma garrafa no cu do mendigo. Sabe? Vem o final da piada na tua cabeça na hora. Nossa, Maria cheia de graça, amém. Ai, Ih, já foi, muito longo, já pensei em 3 coisas. Entendeu? Eu acho que Deus me dá muita bênção por isso. Porque eu acho que o humorista ele tem um olhar meio subversivo mesmo, né? Então a gente pensa muita merda antes de fazer uma piada. Nossa. Você, né? Porque tem gente que não tem freio, né? Tem gente que fala Infelizmente, merda que pensou na primeira vez, não tem a Não parte tem filtro, do né? cérebro. Né? O id, o tal do id, da psicologia que acorda. Acho que é id, desculpa, psicólogo. Bruna, conversar com você é muito bom, cara. E eu tô aqui tenso porque eu tô apertado com o horário, a gente já chegou no nosso teto. Mas eu não queria parar, porque além de ser rápido, a conversa que é boa sempre flui, assim. Ai, que tem bom. muita coisa que eu queria te perguntar ainda, né? E eu tô abusando aqui, meio vendo se ela me dá, assim, uma brecha pra gente seguir mais alguns minutos. Vamos até 4h30. Ai, vamos, olha, eu adoro assim. Vamos. Você vai me dar carona? Pode. Pode mais um pouquinho, então? Pode, Então vamos nós. que é isso? Não, gente. Lá ele. Gente, olha só, tudo Sou bem que eu tô na mãe de seca, mas não era pra tanto. Eu tô falando, vamos seguir aqui. Ah, tá. Elaine, você quer trazer alguma questão? Se quiser, fala no microfone pra ninguém reclamar em casa também, tá? Se você quiser, pode dizer. Quer o meu? Quer o meu? Eu sou Olha. uma super fã da Bruna. Olha, tá vendo? Muito fã mesmo. A Elaine veio só aqui porque ela ganhou um cachê da Bruna de entrada. Só veio dizer isso, só pra Passa dizer o que... pix, amor, passa o pix. A Bruna assiste a Bruna toda vez que eu vou abrir. E toda vez eu fico chorando de... Você já conhecia a Bruna? Como é que você acessou ela no curso? Eu queria saber isso. Vamos falar do nosso queridíssimo Rama, né? Diretor que fez Ela fez na sua primeira. Eu sei, tu tomou uma rama, aí Nosso viu... primeiro curso, que a filha dela é maravilhosa, uma atriz assim. A sua filha? Minha filha A de 11 anos? gosta. Ou a- 11 anos. E já é? Ela gosta. Caramba. Ela fez. Ela não é ainda, porque eu freio. Ah, mas ela. Mas ela é... O que eu falo pra ela? Tem que estudar muito pra ser. Entendeu? Mas ela Ator não é arrebentou assim. no curso, Sou né? ator. Não. Ela fez agora um curso na Cal. Tá fazendo teatro na escola. Mas e fez o curta do Ricardo Rama. E é isso. E aí foi assim, conheci Bruna, e aí eu olhei Bruna no Instagram e falei, cara, eu quero fazer o stand-up dela, gostei. Aí entrei em contato com a Bruna, falei, Fez o não, eu curso? queria fazer Fez. o curso, Pagou? fiz a Um dia? mentoria. Pagou certo? Paga bem ela. Que ela é meio caloteira. Paga bem. Aí agora eu tô fazendo outro curso com ela terminando agora, de interação. Com a plateia, que é difícil. Ah, então você também tem outro curso, Bruna. Peraí, esse você não tinha falado. Eu tô abrindo uma escola agora, mas uma escola virtual. Sim. Sabe? Onde vão ter alguns cursos. E onde a gente acessa isso pra saber, ter essas informações? Eu tô montando a página ainda, mas acho que até seu podcast já vai Nossa, de estar... primeira mão, então. Já hein? é Que super bonito. primeira mão. Aí Olha. você vai pra gente, o link vai estar na bio. Isso, é @a Oficina do Riso. A Oficina do Riso. Isso, tá no Instagram. Aí lá a gente vai ter curso de produção em stand-up, curso de interação de stand-up, interação para stand-up comedy, né? A gente tem o curso de roteiro de humor também. E a minha mentoria. Pô, e o meu então- curso on demand também.
Caramba, bacana. Entendeu? É isso. E e sempre fazendo, né, cara? Eu acho que o stand-up ele é muito prática, cara. Muito prática, assim, porque cada plateia, às vezes, tu sai de uma plateia e essa plateia não rende tanto quanto a mesma plateia que você vai fazer no mesmo dia, o mesmo show, sabe? E tem plateia que é talentosa também. Mas, assim, eu acho que o grande X da questão é você estar sempre com o mínimo de nota 7, sabe? Assim, Sim. porque Tem um quando nível, você né? chega num lugar que você não tira isso mais, sabe? Assim, você pode se ferrar. Mas assim, você vai tirar, você sabe que tem algumas coisas ali que vão dar certo, sabe? Não tem mais como. E eu acho que o legal é você chegar nesse nível, que a pessoa pode gostar ou não de você, mas você já tem você sabe que ali vai acontecer uma paradinha, sabe? Assim. E eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, duas. Eu adoro perguntar, né? Vamos perguntar, porque a gente sabatina a pessoa. Gancho, né? Não puxei o gancho, não. Vou puxar um Não, gancho. puxa Porque ela o gancho. reclama que eu sempre Puxa o falo, vou puxar um gancho no hoje. Vou puxar um gancho. É que quando ela tá do meu lado, ela fica me reprimindo, eu fico tentando evitar, sabe? Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente sabe que viver de arte no Brasil não é algo simples, né? É algo extremamente complexo. Ainda mais quando essa arte, dentro do campo artístico, existe um certo preconceito com relação ao humor, né? Eu Total. de fora, observo isso, porque se alguém é um ator que faz vários papéis, você vai chamar o cara de um ator. Mas quando alguém vem especificamente do ramo do humor, você taxa ele com humorista e, né, parece que ele está restrito àquela área que não pode atuar, mas em outras áreas. E você, trabalhando com formação de elenco, com todo esse know-how da dança, com toda essa questão, né, de roteirizar para cinema, para televisão, como você deu exemplo. Hoje em dia, você ainda se pega, porque eu vi que você falou com muita paixão, com muita vontade, com muito empenho do humor e especificamente do stand-up. Mas você hoje ainda, para a sobrevivência cotidiana, atua em várias áreas, sente essa mesma relação de prazer, consegue obter esse prazer profissional em outras áreas também? Ou você está tentando cada vez mais investir só no humor? E aí vem a pergunta, dá para viver só de humor hoje em dia no Brasil? Olha, Dá. esse respiro foi... Não, é um respiro porque realmente é uma coisa cíclica, né? A carreira é uma coisa cíclica. Então, acho que você tem que começar a achar subterfúgios enquanto você não tá entre os 9 milionários do humor do Brasil. Porque tem uma galera milionária aí. Tem uma galera se você pensar Brasil, tipo assim, tem a Bruna Luiz, tem o Thiago Ventura, tem o Afonso Padilha, tem o Rodrigo Marques, tem uma galera, o Rafael Portugal, tem pelo lá chegar. Assim. Chegar lá, Mas enquanto isso, eu quero só viver a essência do suburbano. Você já vai lá pra Barra, pra Recreio. É a primeira parada. A da Barra e da Tijuca. Na verdade, é uma vivência que você faz pro filme, né? Por isso que você ainda eu tô vivendo. É um entendi. laboratório. É um laboratório. É um laboratório. Mas é o Quero seguinte... saber de Rafael também, depois você pergunta pra ele, por que ele saiu de Bangu e foi pra Recreio? Depois você pergunta pra ele pra mim. Ele foi pra Campo Grande, né? Não, Depois... Recreio. Você não deixou a menina nem responder a pergunta. Tá vendo? Vou perguntar, vou mandar um WhatsApp pra Não, Rafael. não, Falar, oi, Rafa, Valesca. Não, vem aqui. Pediu pra Dá o endereço. Fala, tem Por que tu saiu? Ele não foi de Bangu, não. O Rafael é de Relengo. Não. É de Relengo, Relengo. Enfim, Para a pergunta, pergunta se dá pra viver de humor. Então, eu sustento 2 crianças com humor, né? Assim, obviamente que meu marido entra com qualquer. Mas Que assim, metáfora bonita, né? Sustentar que as crianças de humor. é bonito, né? Se Bonito você pensar isso. simbólico. meus filhos são todos no humor. Meus filhos são engraçadinhos. Estou levando eles também. Tudo filhos comediantes. Aí, enfim... nenhum do 4 amigos. Mas, enfim, eu consigo, mas eu produzo. Eu produzo... Bruna, as pessoas entram em contato comigo para eu levar comediante, porque como eu fui diretora de 2 comedy clubs, eu tenho contato muito grande com os empresários, com os comediantes. Eu sei, todo mundo tá atuando no Rio de Janeiro, eu sei. Tenho contato de todo mundo. Então, assim, a pessoa vem de outra cidade, aí me liga. Então, assim, a minha vida é uma loucura, pra te falar a verdade. Assim, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e sábado eu dou curso de interação. Assim, Para de dizer que é mulher, que a mulher faz Mas isso, aí, para. mas só pra quantificar isso, óbvio que não de maneira absoluta, mas assim, 90% do tempo, humor. 100%. 100%? Caramba. que Hoje em bacana. dia, 100%. Eu consegui Bacana. organizar a minha vida para 100% nas mais múltiplas linguagens. Atuação, produção e docência, né? No caso, assim. Nas três ambientes ali, eu vivo de humor. Lá em casa. E meu marido também, né? Então, a gente é tudo... na verdade, ele vive de consultoria de moda.
né? Mas também tá inserido no meio do humor e a gente se conheceu no humor, né? O chá do bebê do meu filho foi num comedy club. Foi um show. Nossa, e a galera levava ingresso, era fralda. Foi isso. Caraca. Gostei. Doido, tudo doido. Uma família que vive à base do amor e do humor. É, Aí exatamente. a gente uniu essas duas. É Não, só... Bruno, eu só tenho a te agradecer, porque a gente chegou no nosso teto do teto. Cara, é muito bom, né, ouvir Obrigada. Obrigada a Bruna. vocês. Muito bom. Pô, eu queria me desculpar novamente por ter chegado atrasado, porque agora eu tô ressentido de não ter te ouvido mais. Muito imagina, bacana, aprendi acho que- bastante aqui. Viu, Né? Roberto? Vou ter que fazer esse curso, cara. É, se fosse Vou ter que pegar um você, empréstimo eu contigo ia. pra ver se a gente... É. Mas o que eu acho mais legal... Mas o e-book eu vou te dar. Ah, você vai me dar? Vou. Ai, pelo menos. Ai, gente, olha, eu ganhei o e-book, mas você, invejoso, não ganhou. E você que não ganhou, vai lá procurar. Hotmart. Bruna Hotmart. Tem no Hotmart. Tem no O que ela Hotmart. fala? Sua É, câmera lá, sua câmera lá, Nossa, tá? tá bom, desculpa, tia. Dá licença. Desculpa, tia. Vai, fala, Professor é um menina lá. problema, né? É. Professor é foda. Então é o seguinte, eu tenho, na verdade, tem o curso On Demand, que tá lá no Hotmart, 7 passos pra montar o seu show de humor. Tem o e-book também. E entra lá A Oficina do Riso no Instagram, que tem lá os outros cursos que a gente vai começar agora. Alguns cursos são online, outros presenciais, mas é sempre pensando e repensando formas possíveis de fazer humor e de uma forma séria, com professores gabaritados, assim, com a galera que tá no mercado, isso é muito importante, né? Porque tem a galera que fala, eu sei, mas em 1912, quando eu ensinei isso, só que o humor, ele caminha junto com a sociedade, aquilo que você falou dos Trapalhões, né? É legal, é incrível, mas a gente tem que respeitar que a sociedade caminhou, né? E o humor, ele sempre vai ser o reflexo da sociedade que tá em ascensão agora, né? E tá se colocando no espaço. E não tem como você rir do que a gente ria com os Trapalhões, porque senão você realmente tá ultrapassado. Não tem outra palavra. Ultrapassado, mano. Vamos se renovar, vamos estudar. Eu acho que é muito nesse lugar Caraca. Vamos fazer mesmo. um curso com a Bruna? Bruna Campelo, muito obrigado Obrigada a vocês. primeiro pela simpatia. Eu não te conhecia, a Valesca fala super bem. E de fato, o humor é recíproco, Valesca contagiante. também fala muito bem de você pra mim. Eu não acredito não, mas enfim, já que você tá falando. Pô, obrigado por acreditar na arte, porque a gente que é educador tem uma relação meio que, né, uma fronteira muito tênue com a arte de modo geral, porque a gente precisa produzir, né, afetar o próximo para que ele entenda o que a gente está fazendo ali. Muitas vezes a gente recorre até mesmo ao humor como elemento, né, Sim. no improviso, numa sala de aula, mas eu acho que não existe uma possibilidade nenhuma, eu não enxergo, de transformação da nossa sociedade tão desigual, tão injusta, né, para uma sociedade melhor, sem que a gente unir essas duas palavras, educação e cultura, né? Total. Sem a gente falar do cólera, sem a gente falar disso que a gente planta, germina, cresce, que é a cultura, e sem falar da educação, que é o educar e o guiar para fora de si mesmo, fazer com que esses elementos se encontrem, é maravilhoso, e melhor ainda quando a gente faz isso com você, com as aulas, com essa interação e com essa feliz. interação crítica que você deixou desde o momento aqui, Sim. do começo. Então, obrigado, Bruno. Ó, vou deixar o microfone, eu sempre faço uma pergunta que você espera pro futuro, Não, que vai vir. não. Isso é muito... O microfone é Mas dela, a o câmera tempo tá dela. curto. Faça o que você quiser, convide as pessoas pro que você quiser, porque foi um prazer pra mim, pelo menos. Pra mim também. Foi também? Pra você foi um prazer, Elaine? Ai, gente. Tom, foi um prazer? Então vamos acender um cigarro. Vamos, depois vamos. Nem fumo. Mas, eu nem fumo. Mas olha só, vamos fazer. Eu queria agradecer, né? Vocês também. Foi um prazer imenso aqui poder falar sobre stand-up, ser uma mulher que está com essa temática, né? Isso pra mim é revolucionar, de fato, porque as pessoas, cada vez que. Se uma pessoa assistir esse podcast, ficar afim de assistir uma mulher no stand-up, pra mim já é suficiente. Já tem uma pitadinha ali sendo colocada e uma cadeira, o ingresso sendo vendido, mesmo que não seja pra mim, mas pra qualquer colega que faça stand-up comedy também. Você tem um lugar fixo que você esteja, Bruna, pra alguém te encontrar? Não, Dá é o endereço. Vou dar o endereço da minha casa. Então, Tijuca! Instagram. Tijuca mais Afonso Pena, mais Xavier de Brito, mais Sans Pena. Agora eu vou ali pra Amiga. lá do Shopping Tijuca. Qual é o seu Instagram? @Bruna Campelo Atriz. Queria falar o nome da minha mãe, né? Eu não falei, falei não que minha mãe era falou. coreógrafa, que minha É, mãe não fez falou isso, que minha mãe nada. fez Pode isso. falar, vou te Rosane Campelo é o nome da minha mãe. Minha mãe, ela tem a companhia de atores bailarinos da Adolfo Bloch também, tem um espaço de Caramba. pesquisa em dança e educação. Minha mãe tá no México agora, representando o Rio de Janeiro. Onda uma só de palma pra mãe dela. Mês das mães, maio. Mês das mulheres, Ai, bate potentes, palma pra ela, que ela gosta. Mais Ela palma, gosta, mais ela adora.
Ela é dessas. Bruna, Ai, querida. é isso. E Só te agradecer só a agradecer. vocês, foi uma delícia. Opa, Tá bom? Que bom. maravilha. E agora vamos correr porque a Tijuca é longe. Vamos. Valeu, Valeu, querido, galera. obrigado. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!